Antes de orarmos, como sempre, eu quero cantar com você. Quero cantar preparando assim os nossos corações para que possamos abrir a Bíblia. Preparar os nossos corações, não que o que foi feito até então não é importante, mas sempre eu entro, faço uma introdução, parece que dá uma quebrada, e é por isso que sempre, antes de eu abrir a Bíblia, antes de eu fazer uma oração especial pedindo a bênção de Deus para que a Bíblia seja aberta, a gente sempre canta. Você que não conhece essa música, vai aprendendo. Mas se você mesmo assim não conseguir cantar, feche seus olhos e faça dessa música, dessa letra, a sua oração. Cante comigo. Momentos assim, eu canto a canção. Quem sabe cante. Canção de amor para Cristo. Momentos assim. Se você pode, levante suas mãos. Levanto estas mãos. Levanto estas mãos ao Senhor. Adore o nome do Senhor. Pois te adoro. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro. Pois te adoro, Senhor. Diga, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Amém. Mais uma vez, sinta a presença de Deus. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Diga para o Senhor, eu te adoro, Pai. E pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, querido Deus, Pai Santo que estás nos céus. É um privilégio muito grande para cada um de nós estarmos na Tua santa presença, seja aqui no templo ou seja em nossos lares, onde estamos transformando neste exato momento a Tua casa. Que o Senhor mais uma vez nos alcance, que o Senhor mais uma vez nos ajude a compreendermos qual é a Tua vontade para nós nesta noite. Que o Senhor nos ajude a estarmos mais perto de Ti do que quando entramos e quando começamos a participar desse culto. Agora vamos abrir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a concentrarmos no que o Senhor tem para nos dizer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, estamos estudando o livro de Apocalipse. Um livro tremendo. Um livro para alguns complexo. Um livro para alguns sem significado. Eu confesso para você que eu já ouvi até alguns pastores dizendo que o livro do Apocalipse não é para ser aberto. Porque se fosse para ser entendido, aquele livro teria que ser mais claro. Mas eu reforço para você que a complexidade da linguagem do livro do Apocalipse não tinha intenção de ser complexa simplesmente.
não tinha intenção de esconder significados, mas foi necessário no contexto em que João estava vivendo, para que a mensagem pudesse chegar aos seus ouvintes, que fosse escrito por meio de sinais, para que aquelas pessoas que monitoravam o que João escrevia pudesse permitir com que essa carta fosse. Então, são sinais que, se você estudar, você vai perceber que esses sinais são sinais comuns ao povo de Deus, porque são sinais muito claros no Antigo Testamento, mas foram sinais para que aqueles que tinham a função de monitorar, é como os países, muitos dos países que ainda vivem no nosso tempo, debaixo de ditaduras, as coisas que você escreve, elas passam por um crivo, para que então possa ser direcionada às pessoas corretas. Então, foi isso, esta foi a motivação para que João escrevesse através de sinais, para que a carta passasse por esse crivo e chegasse aos seus ouvintes, certo? Então, eu relembro a você, é um livro para ser estudado, é um livro onde foi construído com a base da pessoa de Jesus Cristo, e lá na primeira mensagem, no primeiro argumento, no primeiro versículo, João já fala, esse livro é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Revela a pessoa de Jesus Cristo. Então, se você quer entender Apocalipse, se você quer ver as verdades que está por trás do livro do Apocalipse, você precisa ir a Jesus, porque Jesus é o ponto base, Jesus é o óculos para que Apocalipse possa ser entendido, certo? E eu disse também que o sangue do Cordeiro é outra base. E hoje nós vamos avançar nesse estudo. Eu falei rápido aqui essas coisas, algumas delas nós vamos voltar nesse estudo para a gente trabalhar, para a gente crescer espiritualmente, tá certo? Se você quiser, eu tenho trazido aqui alguns PowerPoints, são apenas esboços aí, futuramente eu vou trazer alguns materiais de apoio, vou colocar aqui para que você possa estudar mais profundamente esse tema, tá certo? Tem muito conteúdo, tem muita informação, e é claro, eu não consigo abordar todas elas em um sermão, tá certo? Mas a gente vai avançar. Apocalipse nos mostra, através de 3 profecias, a história da igreja, a história do povo de Deus, da cruz até o tempo do fim. E nós já passamos por pelo menos 2 aqui. As 7 igrejas, os 7 selos, e hoje nós vamos chegar nas 7 trombetas. São essas 3 profecias que contam, que abordam, que nos ensinam, que falam do povo de Deus, da igreja de Deus, do tempo da cruz até o tempo do fim. E eu preciso falar, eu sei que nós temos aqui muitos amigos e também nos assistindo, nós temos muitos outros amigos que não pertencem à igreja adventista. Quando se fala de igreja, e quando o Apocalipse fala claramente de igreja, ele não está falando da igreja adventista, ele não está falando da igreja batista, ele não está falando da igreja católica, ele está falando que existe um povo, a igreja da verdade e a igreja da mentira. São 2 igrejas, a igreja da verdade e a igreja da mentira. Então, essa história, na verdade, essas 3 profecias, da cruz até o tempo do fim, abordam a vida da igreja verdadeira, do povo verdadeiro, e também a vida do povo da mentira, do povo que não segue a verdade. Então, isso precisa ficar bem claro para você. Ainda algumas informações, só para pincelar, só para rever algumas informações que são importantes para a gente avançar. As 7 igrejas. As 7 igrejas nos revela a história da igreja cristã, nos mostrando suas falhas, trazendo promessas para a igreja e recompensas para aqueles que vencerem. O grande destaque da profecia das 7 igrejas é o grande interesse de Deus pelos seus filhos. Que Deus está no meio dos seus filhos, Deus está andando com seus filhos, Deus está em meio à tribulação, do lado, fortalecendo. Esse é o grande destaque das profecias das 7 igrejas. Nós também temos os 7 selos que estudamos há pelo menos 2 domingos atrás, que fala um pouco e profetiza a história social e política da igreja cristã. Fala sobre a crise, a triste apostasia da igreja de Deus, que se afastou da verdade plena de Deus
e contaminou-se por doutrinas inventadas pelos homens. Deus aqui nesta profecia dos 7 selos é apresentado por aquele que controla a história e vai dar fim ao sofrimento humano. Deus claramente nos mostra que o fim do sofrimento, que o fim desses problemas que nós passamos vai passar e nós vamos morar com Ele na eternidade. Então Ele está controlando, Ele está conduzindo a história para que esse fim aconteça. Por isso, se você está passando por alguma tribulação, se você está passando por alguma enfermidade, se você está passando por alguma situação, Deus está dizendo para você: continue firme, meu filho, não desanime, porque eu estou conduzindo a história, eu tenho permitido essas coisas sim, mas isso tudo vai passar, vai ter um desfecho. Então nós temos as 7 trombetas, que é a história política também e religiosa que acontecerá paralelamente à história da igreja cristã, certo? Então esses pontos são importantes para que a gente avance. Eu preciso aqui fazer uma observação, porque talvez hoje você perceber que nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 trombetas, você espere que eu exaustivamente trabalhe cada trombeta. E eu, durante essa semana, eu gasto algumas horas preparando esse tema, são pelo menos 20, 25 horas para preparar, para que a gente possa mastigar esse assunto e possa trazer para você. Eu tomei uma decisão de não trabalhar exaustivamente as 7 trombetas, porque alguns eventos se repetem, sim, e também porque nós temos muitos outros sermões na internet, já foram pregados, que trabalham um pouquinho esta fase histórica, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas pastor, o que o senhor vai falar hoje? Eu vou falar um pouquinho mais sobre outras informações, vou, claro, fazer um resumo do que aconteceu, como eu fiz aqui agora, vou trabalhar alguns pontos, mas vou trazer uma outra aplicação mais focada do nosso compromisso, do nosso relacionamento com o nosso Deus, ok? Não é que eu não acho importante, mas eu falei, poxa, nesse momento talvez eu entrar nesse assunto, eu vou perder o foco nesse, e a gente vai acabar deixando, então a gente vai trabalhar uma forma mais tranquila, mas ao mesmo tempo profunda, tá certo? Não deixe de ser profundo, não deixe de ser periférico, aliás, são informações muito importantes para mim e para você. Então vamos passar algumas informações, trombetas, né? Você pergunta, pastor, são 7 trombetas, mas antes, claro, eu quero ler pelo menos um trecho, Apocalipse capítulo 8, verso 1. Se você tem Bíblia, você pode trazer. Eu já estava me esquecendo de ler o texto, me perdoe por isso. São tantas informações, a gente vai andando e acaba se perdendo, mas a gente vai ler aqui pelo menos Apocalipse 8, do versículo 1 ao versículo 6, ao qual o versículo 1 nós já estudamos há 2 domingos atrás. Apocalipse capítulo 8, verso 1 em diante, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 selos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém? Então 7 anjos se preparando para tocar 7 trombetas. Como eu disse, as 7 trombetas representam o tempo da história da cruz até a volta de Jesus, assim como os 7 selos, assim como as 7 cartas. Ok? Trombeta, amigo. Trombeta no Antigo Testamento e também no Novo está relacionado à intervenção de Deus. Eu trouxe aqui algumas outras referências. Trombeta também está relacionado ao chamado de Deus para a batalha. Tem aí alguns textos. Você que está em casa e você que está aqui também pode futuramente tirar algum print aí para que você possa ter essas informações, porque tem esse texto que nós não vamos ler. Trombeta também estava relacionado ao anúncio de coroação
do rei. Então são todas essas informações e também chamado para o ajuntamento do povo. Então sempre que o povo era chamado para reunir, as trombetas elas eram tocadas. Trombeta também, na Bíblia, e aí estão os versículos bíblicos, estão relacionados à advertência, à aproximação de um perigo. No Novo Testamento ainda, trombeta sinaliza a vinda de Cristo, que trará libertação aos fiéis e julgamento aos infiéis. Ainda no Antigo Testamento, o toque de trombetas está associado ao contexto do templo e à guerra santa. E ainda, nós temos na Bíblia uma festa chamada a Festa das Trombetas, que nada mais é que a convocação do povo de Israel a fim de preparar-se para a chegada do dia do juízo, conhecido como dia da expiação, e uma palavra hebraica que não tem nenhuma relevância, apenas para citar Yom Kippur. Então, trombetas está relacionado a várias questões. No contexto hebraico, no contexto judaico, mas o principal contexto de trombeta tem que ver com juízo. E quando a gente começa a entrar no livro aqui do Apocalipse, a gente percebe que claramente as 7 trombetas do livro do Apocalipse está relacionado com os juízos de Deus sobre a terra. Uma curiosidade importante ainda, em relação aos 7 selos especificamente, e as 7 trombetas. Os 7 selos são apresentados da cruz até a volta de Jesus, numa perspectiva de salvação. As 7 trombetas são apresentados numa perspectiva de juízo. Eu preciso falar uma coisa para você. E eu preciso falar isso porque muitas vezes nós ligamos juízo com punição. E nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Nós relacionamos juízo com retribuição de um Deus vingativo. Mas se lembre, o livro do Apocalipse ele não foi escrito com base em vingança. O livro do Apocalipse ele foi escrito com base no sangue do Cordeiro. Então, juízo em Apocalipse, eu já adianto para você, tem a ver com a graça de Deus. Por isso que eu chamei o sermão dessa noite Juízos da Graça. Porque o juízo de Deus não é nesta visão que nós temos de juízo. O juízo de Deus é numa perspectiva de salvação. Tá certo? Isso tem que ficar claro na sua mente para que você não ache que o pastor, nesta noite, está querendo deixar você assustado. Na verdade, longe disso. Longe disso. Tá certo? Um pouquinho mais sobre as 7 trombetas e os 7 selos, amigos. Como eu disse, há muitos paralelos e paralelos bem específicos. Entre os paralelos é que os 7 selos e as 7 trombetas são organizados em grupos de 4 e grupos de 3. Um outro paralelo muito forte entre os 7 selos e as 7 trombetas é que os 7 selos e as 7 trombetas, ou melhor dizendo, o 6º selo e a 6ª trombeta são interrompidos por um interlúdio. Tá certo? O 6º selo é interrompido para responder uma pergunta: quem serão os que ficarão em pé no dia do juízo? Então, o capítulo 7 responde: os 144 mil, nós estudamos isso semana passada. E o interlúdio do capítulo das 7 trombetas, da 6ª trombeta até a 7ª trombeta, é interrompido para falar um pouquinho sobre o livrinho. Semelhanças, paralelos, muito claros, mais uma vez, para confirmar a história que Deus está desenrolando, a história que Deus está trabalhando da cruz até a volta de Jesus, e claramente o 7º selo e a 7ª trombeta antecipam ou fazem parte dos últimos dias desta terra. Tá bom? Vamos mais alguns resumos para você. Vamos lá. Divisão histórica. Eu disse que ia passar bem rápido por isso, tá certo? Divisão histórica. As 4 primeiras trombetas, elas falam sobre a desintegração do Império Romano Ocidental pelas tribos dos povos bárbaros que prepararam o caminho para Roma papal. Tanto Daniel quanto Apocalipse profetizaram
que esse poder seguiria por 1260 anos. Se você vai na história, você vai perceber claramente esse conflito. Você claramente vai perceber que o que João está falando aconteceu. O que João prediz aconteceu. As quinta e a sexta trombeta descrevem as tribos maometanas lutando contra o cristianismo. É só você olhar para a história, você vai perceber claramente isso. E mais uma vez, eu não vou aprofundar nesse ponto, não vou provar para você, porque tem muito material disso, de fácil acesso na internet. Se você tem alguma dúvida, é só entrar lá, e lá vai estar claramente isso. Só estou fazendo um resumo sobre isso, para não ficar muito exaustivo para você. Então, a quinta e a sexta trombeta descrevem as tribos maometanas lutando contra o cristianismo, constituindo-se assim outro poder que luta contra o poder de Deus, certo? E a sétima trombeta revela o tempo do fim, quando o povo fiel de Deus proclamaria o evangelho eterno e a mensagem do terceiro anjo a todo o mundo. É uma divisão histórica clara, que são comprovados pela própria história, mas também tem um significado geral. Estas trombetas, só vou pedir para passou, ok? Um significado geral. 4 primeiras trombetas, colapso da Roma ocidental. Quinta e sexta trombetas, a derrota da Roma oriental. E a sétima trombeta, o colapso de todos os governos humanos. Claramente, amigos, os reinos vão passando. Esses reinos vão trabalhando contra o povo de Deus. Esses reinos vão lutando contra as verdades de Deus. Mas é claro que Deus continua controlando a história. Reino vem, reino passa. Reino manda, reino desmanda. E reino acaba. E a vontade de Deus vai prevalecendo. É só você olhar a estátua de Daniel, capítulo 2. Claramente a estátua de Daniel, capítulo 2, especificamente as pernas e os pés, descrevem esse momento da história, claramente. E aliás, Daniel e Apocalipse são muito próximos. Aliás, o livro de Apocalipse continua onde Daniel termina. Quando a gente olha para Daniel capítulo 2, a gente percebe que claramente Deus previu. A gente percebe que claramente Deus conduz a história humana e de que o seu reino em breve vencerá em nome de Jesus, amém? Claramente, amigos, as 7 trombetas são marteladas de Deus em cada parte da história. E não sei se você sabe, se você não sabe, vou te dizer, e mesmo assim o que eu vou te dizer, você pode estudar e comprovar isso. A estátua de Daniel comprova de que o mundo não vai melhorar, o mundo ele vai piorar. A estátua de Daniel nos mostra que o mundo vai melhorar somente quando Jesus voltar, que é quando Jesus toca nos pés e destrói o mundo e resgata os seus filhos. Amém? Então, claramente nós vemos esta condução de Deus, da história. Claramente a gente vê Deus conduzindo. E eu repito, Deus está nos mostrando através da história, e ao prever, Ele está reafirmando isso, de que o seu reino será estabelecido em nome de Jesus. Mas, amigos, os juízos de Deus, a gente vai voltar a esses juízos de Deus agora. Pastor, o senhor disse que as trombetas são juízos de Deus ao longo da história. Sim, são juízos de Deus ao longo da história contra aqueles que rejeitaram seguir a vontade de Deus. Claramente, as 7 trombetas são juízos de Deus ao longo da história sobre aqueles que perseguiram o povo de Deus. São juízos de Deus sobre aqueles que foram perseguidos porque estavam seguindo a verdade. Mas, amigos, eu vou dizer uma coisa para você. Os juízos de Deus, como eu disse alguns momentos atrás, o juízo de Deus não tem nada a ver com vingança de Deus. O juízo de Deus não tem nada a ver com retribuição de Deus. O juízo de Deus não tem nada a ver com negativo. Aliás, os juízos de Deus ao longo da história, especificamente aqui, as 7 trombetas, são juízos redentivos.
Os juízos de Deus ao longo da história, especificamente aqui as 7 trombetas, são juízos que focam na restauração e buscam o arrependimento. Claramente Deus está dizendo, olha, esses são juízos que antecedem o juízo final, que nós vamos estudar futuramente, que fala um pouquinho sobre as 7 pragas. Sim, as 7 pragas sim, são juízos, se a gente puder dizer, obviamente essa linguagem humana, são juízos que cairão de forma definitiva, e aqueles que forem punidos, usando a linguagem nossa, portuguesa, que forem punidos pelas 7 pragas, sim, esses não terão mais esperança. Mas aqui as 7 trombetas que falam desse juízo que acontece durante a história, são juízos que visam salvação, são juízos que visam redenção. E claramente as 7 trombetas têm essa função. Em outras palavras, os juízos de Deus ao longo da história são atos de graça de um Deus que ama. Claramente, amigos, a gente sabe que muita gente quando fala de juízo, muita gente quando aborda esse tema, sim, traz uma visão negativa. Mas não, os juízos de Deus, e como eu citei alguns dias, a ira de Deus, são uma ira que busca a salvação de todo ser humano. Por isso que lá em João ele diz, porque Deus amou o mundo, amou, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você diz, pastor, então por que juízo? O juízo cai, amigos, sobre aqueles que rejeitam o evangelho eterno de Deus. Em outras palavras, o juízo só cai sobre aqueles que rejeitam o evangelho de Deus. Em outras palavras, as pessoas que receberam juízo durante a história, especificamente os governos, os reinos, as autoridades envolvidas, as pessoas envolvidas nesse juízo ao longo da história, receberam juízo, amigos, porque rejeitaram o poder transformador do Espírito Santo em seus corações e a oportunidade de serem reconhecidas e aceitas por Deus. Em vez disso, essas pessoas escolheram ser inimigas do povo de Deus, não simplesmente inimigas, mas opressoras do povo de Deus. Por isso, mais uma vez eu digo, e Deus vai trazendo esses juízos ao longo da história. Deus vai mostrando, inclusive para essas pessoas envolvidas na opressão, para que essas pessoas pudessem entender de que há um Deus que está controlando a história, de que há um Deus que está conduzindo o mundo. Então, mais uma vez eu digo, os juízos de Deus, e aqui as 7 trombetas, são atos de graça com o objetivo de levar as pessoas a reconhecerem os seus erros, a reconhecerem os seus pecados, para que elas pudessem se arrepender. E ao mesmo tempo, uma advertência para estas pessoas de que as oportunidades de arrependimento, elas vão acabar e elas vão passar. Claramente, Deus vai permitindo para dizer para mim, para você e para as pessoas envolvidas ao longo da história, de que o arrependimento, ele vai passar com a vinda do Senhor, com o juízo final, com as 7 pragas, ok? Então isso tem que estar claro na sua mente, amigos. Isso tem que estar trabalhando, você precisa entender isso. Cada trombeta, amigos, tinha esse propósito. E mais uma vez eu relembro a você que está aqui, você que está em casa, eu relembro a você de que Deus está no controle da história. Ele está conduzindo o mundo. Ele está permitindo alguns juízos durante a história para alcançar você, para que você possa entregar sua vida a Ele, entender que salvação e graça só nos braços do Pai, só nos braços de Deus. Amigos, estas são melhor informações. Com tudo isso em mente, eu quero retornar ao texto que nós começamos nessa noite a estudar. Apocalipse capítulo 1. E a cena, nós não vamos ler, a cena introdutória de Apocalipse capítulo 8, verso 2 ao 5, claramente retoma ao santuário terrestre. E o santuário terrestre, ele era algo muito comum para os cristãos do primeiro século. Era algo que eles vivenciavam no seu dia a dia. Então João claramente aqui, ele abre a cena dos 7
das 7 trombetas com esta figura, a imagem desse santuário terrestre. Curiosamente, João fala de alguns elementos no santuário. E o elemento claro é o incensário. É o altar de incenso. Você pergunta, pastor, tem alguma verdade por trás disso? Sim, tem uma verdade muito clara por trás desta introdução. E é curioso, amigos, que esta introdução, ela claramente nos define, ela claramente mostra qual é a intenção clara das 7 trombetas. Então, tem aí algumas imagens, né, do santuário, tem algumas imagens aí de um sacrifício, porque esta imagem que João introduz aqui faz referência ao sacrifício diário no templo, faz essa referência a esse sacrifício diário, onde o sacerdote então oferecia e levava a brasa para o altar sagrado, o altar de incenso, no lugar sagrado, não o lugar santíssimo, o santo ainda. Isso acontecia todos os dias. Aí você pergunta, pastor, o que mais acontecia? E eu vou clarear aqui para você. O que acontecia nesse momento do sacrifício diário? O sacerdote, assim como as pessoas que estavam ali ao redor e participando daquele momento, sacrificavam o cordeiro. O sangue do cordeiro era derramado no altar. E o sacerdote então pegava a brasa, que ajudava a queimar ali aquele cordeiro. E essa brasa ele pegava e levava então para o altar de incenso. E claramente esta brasa no altar de incenso fazia com que uma fumaça subisse. E essa fumaça, biblicamente, no contexto hebraico, subindo para o céu, é basicamente pegando a autoridade do sangue derramado, é basicamente onde aquele sangue simboliza perdão, onde aquele sangue simboliza graça. Então essa fumaça era pegada daquela brasa e levada ao altar de incenso, e essa fumaça subindo para o céu era basicamente usando a base do cordeiro, o sangue derramado do cordeiro, com propósitos de intercessão por aquele povo pecador que havia feito o sacrifício. E logo encerrando esse momento ali, ainda o sacerdote pegava aquelas brasas que já tinham deixado de exercer a sua função, e ele jogava essas brasas no chão e fazia um certo barulho, e nesse momento 7 sacerdotes tocavam as 7 trombetas, e o povo então batia palma, o povo então louvava o nome de Deus, claramente entendendo que as suas orações, os seus clamores, os seus pecados confessados haviam sido perdoados. Se você vai no livro de Ezequiel, tem uma profecia que claramente aborda isso. E quando a gente olha para esse contexto e olha para essa introdução de João aqui, usando esta imagem do santuário, claramente a gente percebe também que esta imagem do sacrifício diário nada mais é do que Jesus. Esse cordeiro sendo morto nada mais é do que Jesus morto na cruz. A gente entende que há uma verdade muito grande por trás disso. Por isso eu digo para você que juízo de Deus não tem nada a ver com punição. O juízo de Deus tem que ver com graça. Quando a gente olha para esta imagem, todo esse processo, quando a gente entende esse sacrifício, essa brasa sendo colocada no altar de incenso, a gente percebe que isso, apontado para a cruz, amigos, claramente, primeiro, confirma que as 7 trombetas referem ao que aconteceu na cruz, e ao ministério, claro, sacerdotal de Cristo, como nosso intercessor, e também como nosso juiz, lá no céu. Então João introduz com essa mensagem. Eu decidi encerrar com essa introdução porque é uma verdade tremenda que transcende o juízo. Em outras palavras, João está dizendo: ei, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que deu a sua vida na cruz e está no céu, intercedendo e julgando cada um de nós. Intercessão e juízo.
Isso também tem uma outra verdade por trás disso. Deus, ao Ele interceder por nós, Ele está dizendo para mim e para você: ei, eu ainda continuo ouvindo as suas orações, porque essa intercessão também tem a ver com oração sendo ouvida. Talvez eu não esteja respondendo às suas orações agora, mas essa resposta vai vir de forma definitiva quando eu voltar, quando encerrar ali as 7 trombetas. Deus ainda está intercedendo, amigos. Por isso eu olho para as 7 trombetas, eu olho para essa introdução usando a cena do santuário terrestre e percebo que a mensagem por trás das 7 trombetas, amigos, são garantias, são promessas, são esperança para mim e para você como pecador. Nós temos um Deus que nos dá garantias, nós temos um Deus que nos dá oportunidades. E aqui claramente Deus está dizendo: olha, a 7ª trombeta ainda não foi tocada. Em outras palavras, ainda há intercessão, ainda o meu sangue pode te salvar, ainda os benefícios, os méritos do meu sangue podem ser usados para você, amigos. Isso é muito profundo, isso é muito profundo. As 7 trombetas claramente nos ensinam que a cruz de Cristo é uma oferta de graça e também uma oferta de juízo. Graça para aqueles que acreditam, graça para aqueles que aceitam, graça para aqueles que querem Deus como seu Salvador, mas juízo para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Já parou para pensar que é possível rejeitar a graça de Deus? É possível, sim, perder essas oportunidades que Deus está nos dando ao longo da história. Mais uma vez eu digo para você, você não precisa se preocupar com os juízos de Deus. E Deus claramente vai colocando essas trombetas aqui para dizer isso para você: olha, o juízo só vai cair sobre aqueles que rejeitam a minha palavra. E ao longo da história eu mostrei isso para você. Não se preocupe com o juízo de Deus, se preocupe em entregar sua vida a Jesus, porque há perdão e salvação, amigos, para todo aquele que se arrepende e confessa o seu pecado. Amém? Há perdão e salvação para todo aquele que se entrega. Jesus no santuário ainda intercede por mim e ainda intercede por você. Jesus lá no santuário, não importa o seu pecado, ainda, essa é a palavra, ainda te espera. Por isso eu olho aqui, amigos, para esta mensagem e vejo um Deus que está dizendo para mim e para você: ainda há tempo para que você possa entregar a sua vida a Jesus por completo. Ainda há tempo para você abandonar aquele pecado que precisa ser abandonado. Ainda há tempo para você confessar aquele pecado. Não caia na lábia do inimigo de que pecado não é um problema. Claramente não é um problema para Deus, mas é um problema para você que convive com o pecado e acha que você não precisa confessar. Não, você precisa confessar. Por isso Deus diz: olha, o meu juízo está caindo ao longo da história, desde a cruz, para mostrar para você que há salvação, para mostrar para você que ainda há graça. Por isso, amigos, eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, que Deus te convida nesta noite a uma entrega total. Deus convida você essa noite a se arrepender, a abandonar a sua velha vida. Deus convida você essa noite a abandonar o pecado, aquele pecado que talvez só você sabe e talvez alguém ali envolvido nesse pecado. Deus está te chamando: abandone esse pecado, porque eu já mostrei, o meu juízo tem caído e vai cair de forma definitiva, mas tem caído sobre aqueles que têm rejeitado a minha graça, têm rejeitado o meu perdão. Deus está dizendo isso para nós. Eu quero concluir, amigos, com um texto de 2 Pedro, capítulo 3. Esse texto eu até estudei ele com vocês ali, se eu não me engano, final de fevereiro, início de março. Mas é um texto que se aplica muito bem a esse contexto. 2 Pedro, eu acho que eu falei primeiro, 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Olha só. E claramente, só mais uma informação, só está faltando a 7ª trombeta ser tocada, e ao toque da 7ª trombeta, já claramente Jesus já vai vir. Então talvez Deus está esperando para tocar a 7ª trombeta para que você possa se arrepender.
para que você possa se entregar. E olha o que diz aí, Pedro: não retarda o Senhor o quê? A sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente. É como um pavio, né? Você vai falar de pessoas que têm pavio curto, né? Deus tem um pavio longo, mas esse pavio de Deus um dia vai acabar. Mas Ele é longânimo. E Ele diz o seguinte: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E diz o restante: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, de forma inesperada. Talvez essa noite seja a sua última oportunidade de se entregar a Deus. Talvez essa noite seja a sua única e última chance de olhar para a cruz. Talvez essa noite seja a sua última chance de se libertar da ira final, desse Deus de amor, desse Deus que nos ama. Ele ainda intercede, Ele ainda trabalha por você. Por isso, qual é a sua decisão? Como sempre, eu vou terminar cantando uma canção que muitos de nós conhecemos. Ela está no livro, no Inário Adventista, e também na harpa cristã, que é o inário de muitas congregações por aí. Eu quero que você cante comigo. Quem souber, cante. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, assim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, cante. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele deixou a sua palavra. Foi por isso que Ele previu muitos acontecimentos durante a história. Foi por isso que Ele trouxe alguns juízos ao decorrer da história, para que eu e você pudéssemos escolher a vida eterna. E eu concluo como eu sempre tenho concluído: Jesus vai voltar. Não se engane, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje, amém? Se você quer se entregar a Deus mais uma vez essa noite, se coloque em pé. Você que está em casa, também se coloque em pé. Você que está em família, se coloque em pé. Esse é o momento de entrega.
Esse é um momento de consagração ao nosso Deus. Esse é o momento onde escolhemos entre a vida e a morte. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nos dá mais uma vez a oportunidade de entregarmos nossa vida em Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas intervenções ao longo da história. Alguns juízos que sim trouxeram percas, mas percas com intenções redentivas, de alertar e levar ao arrependimento aqueles que estavam vivendo em pecado, aqueles que estavam rejeitando o Teu Evangelho e a Tua graça. E obrigado, Senhor, por deixar todas essas coisas registradas em Tua Palavra, para nos dizer e nos ensinar as mesmas coisas. Que nós possamos, Pai, ir até o Teu trono de graça, onde o sangue do Cordeiro garantiu a autoridade ao nosso Senhor Jesus Cristo, para interceder, para nos ajudar, para ouvir e para lutar para que nós pudéssemos ter a garantia do perdão. Mas, Senhor Deus, não basta simplesmente ter a garantia, não basta simplesmente Cristo ter morrido. O que precisa acontecer é uma entrega nossa a esse Deus. O que precisa ser feito é uma confissão dos nossos pecados. O que precisa é confiarmos em Ti, para que essa graça de fato faça a diferença em nossa vida e que nós possamos alcançar a salvação e consequentemente a eternidade. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos incomode a cada dia e que sigamos nesse caminho para a vida eterna. Senhor Deus, se alguém que veio aqui à Tua casa está com o coração contrito, está com alguma preocupação, não sabe o que precisa fazer, se alguém está aqui com alguma decisão que precisa ser tomada, que a Tua presença esteja na vida de cada um deles, dando a eles a certeza da Tua companhia e da Tua direção. Nós oramos e pedimos a Tua bênção para a nossa semana, no nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar. Muito bom tê-los aqui. Que Deus também possa abençoar você que está em casa. Sábado nos vemos às 10 horas da manhã e domingo, nesse mesmo horário, 7h30 da noite. Que Deus te abençoe. Boa noite.